Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Evidência, pela TV LW, afiliada da TV Nova, e você que está aí em casa, preste atenção. Fica comigo no programa de hoje, porque tudo o que temos para entregar a você hoje vai valer muito a pena. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Rafael Lucena, que é um médico cirurgião especialista no aparelho digestivo, e nós vamos falar sobre as inovações tecnológicas de cirurgias aqui na região. Eu, se fosse você, ficaria até o final. Conto com você. E para falar conosco sobre esta temática do aparelho digestivo, das cirurgias do aparelho digestivo e as novidades que têm acontecido, que vêm acontecendo, nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Rafael Lucena, que é médico cirurgião especialista no aparelho digestivo. Dr. Rafael, primeiramente, muito bom dia, seja bem-vindo a esta casa, uma casa que você já veio tantas vezes entregar conhecimento aos nossos telespectadores. Muito obrigada por ter aceito o convite. E eu gostaria de começar já perguntando qual é a grande vantagem para o paciente, o nosso telespectador, você que está aí em casa, quando chega no médico especialista em cirurgia, que sabe que a sua cirurgia vai ser feita de uma forma mais precisa, que o médico está vendo por dentro, vendo com essa nova tecnologia que você trabalha no seu dia a dia. Bom dia, Catarina. Queria agradecer o convite. Bom dia aos amigos da TV LW. É um prazer enorme estar aqui. Tá? Me sinto em casa aqui na TV LW. Bom, a cirurgia, a videolaparoscopia, ela não chega a ser algo recente, né? Já no início da década de 80, surgiram as primeiras cirurgias de intuito videolaparoscópico, que é realizar um procedimento com uma ótica que ela se coloca dentro do abdômen e pequenas incisões, substituindo todas aquelas grandes incisões que foram feitas de maneira, inclusive, milenar, né, nos últimos 2000 anos, digamos assim. Então, essa tecnologia ela avança de forma galopante, com o intuito de reduzir o trauma do paciente para que ele consiga retornar precocemente às suas atividades diárias. Reduzindo o trauma, reduz a inflamação. Tá? E ainda tem um ganho estético que a cirurgia promove através de pequenas incisões, sem contar que a gente consegue também evitar grandes aderências que um abdômen violado com cirurgias com grandes laparotomias promove. Né? Existem algumas peculiaridades ainda que a gente vai conversar, alguns receios que a gente termina escutando em consultório, dizendo que a videocirurgia não tira a estrutura por completo. Eu costumo escutar muito dos pacientes que falam que ouviram por aí que a cirurgia de vesícula por vídeo não tira a vesícula, só tira os cálculos. Então tem muita coisa ainda para a gente passar esclarecer para a população. Acredito que um dos grandes benefícios também é minimizar o tempo de permanência do paciente no ambiente hospitalar. Sim, sem dúvida. É justamente isso. O intuito da videocirurgia é fazer o paciente voltar às suas atividades o mais precoce possível, né? Então, a imensa maioria das cirurgias, digamos que 90% das cirurgias hoje, incluindo cirurgias grandes como a cirurgia bariátrica, a gente consegue dar alta em 24 ou no máximo 48 horas, tá? Cirurgias de apendicite, vesícula, cirurgias de ovário, laqueaduras, tudo que no primeiro dia pós-operatório a gente já consegue liberar o paciente e a imensa maioria em 15 dias já está retornando ao trabalho e até atividades de academia, por exemplo. Vamos, já que o senhor falou aí da cirurgia da gastroplastia, a cirurgia de redução de estômago, a famosa redução de estômago que você que está aí em casa certamente, provavelmente já ouviu falar. Hoje, qual o grande ganho? Porque eu sou uma das pacientes que fiz na metodologia ainda antiga, com um corte grande, um corte que ele é difícil de cicatrizar, porque ele é vertical. Dentre esses todos os benefícios que o senhor falou agora há pouco, especificamente na redução de estômago, quais são os ganhos que esse paciente tem? Bom, a cirurgia bariátrica, né, nos últimos 20 anos, ela mudou muito o paradigma
Eu lembro que na minha formação, na residência de cirurgia geral, a gente operava dessa maneira, né? O pessoal fala de maneira convencional, eu não entendo mais como convencional, mas seria através de laparotomias. Eu lembro que era um evento para operar um paciente desse. A gente tinha que fazer uma punção de uma veia grossa, uma veia calibrosa, uma veia central. O paciente passava sonda vesical de demora. Ele dormia na UTI de um dia para o outro. Então, assim, a recuperação era muito maior. 70% desses pacientes desenvolviam hérnias da parede abdominal e precisavam de um outro procedimento em seguida. Sem contar na questão da visualização de alguns recessos abdominais que o paciente com uma grande camada de tecido adiposo, muitas vezes a gente não conseguia visualizar com clareza, o trauma maior e a resposta inflamatória muito maior. Então, isso progrediu de uma maneira favorável aos pacientes e especialmente também pelo desenvolvimento de tecnologias que foram nos permitidas. Então, os grampeadores laparoscópicos, as pinças de laparoscopias, os grampeadores são estruturas que a gente utiliza, que tem 3 linhas de grampo, garantindo um fechamento completo para evitar vazamentos, reduzir sangramento nesses pacientes. A deambulação, a mobilização precoce. Hoje, 2 horas após o procedimento, o paciente já estará caminhando nos corredores hospitalares. 4 horas após o procedimento, ele já inicia a dieta líquida, que a gente já deixa prescrito. Então, se o paciente for da cidade, inclusive, com 24 horas ele tem alta para casa, com praticamente já sem dor nenhuma, estimulando a caminhar bastante. Então, assim, tem paciente que brinca e diz que eu não operei, a gente não fez a cirurgia, porque a inflamação é muito menor. No pós-operatório tardio, tem algo que é muito importante em qualquer cirurgia do aparelho digestivo, quando a gente compara a cirurgia aberta, grande incisão, que a gente pega as luas, a gente pega nas alças, isso leva a um processo inflamatório das alças. Quando a gente termina, essas alças vão fazendo um novelo inflamatório, causando aderências. Então, isso na laparoscopia é muito menor. Então, a chance do paciente ter problemas de aderências, causando obstruções intestinais, colocando ele em risco, é muito menor na laparoscopia, sem contar na grande vantagem da gente visualizar estruturas, detalhes que a gente precisa para evitar qualquer tipo de incidente. Hoje, a cirurgia bariátrica, ela é uma das cirurgias mais procuradas quando a gente fala de aparelho digestivo. Na Sim, tua prática clínica. sem dúvida nenhuma. A área do aparelho digestivo, ela tem diversas subespecialidades. A cirurgia bariátrica é uma delas. Nós temos uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que ela é a segunda maior do mundo, só perde em tamanho para a americana. Nós vivemos uma verdadeira epidemia de obesidade. O Brasil hoje já temos 21% de pessoas obesas. É fácil de calcular isso. Tem aplicativos que você vê o IMC, que é o índice de massa corpórea, onde você bota o peso dividido pelo quadrado da altura. Se estiver acima de 30, o paciente está obeso. Então, mais de 20% da população brasileira já está obeso. Acima de 50% da população brasileira tem sobrepeso. Então, hoje no Brasil, nós já temos mais pessoas com peso errado do que dentro do peso normal. Dessa maneira, a obesidade ela contribui muito para diversos tipos de doença, inclusive 13 tipos de câncer. Câncer muito comum em mulher, como câncer de mama, que mata muito, tem uma relação importante com a obesidade, e um câncer de próstata, muito comum em homem, também tem relação com a obesidade. Então, quando a gente consegue trazer essas informações para o paciente, especialmente na idade jovem, a gente faz com que a gente reduza a incidência de câncer lá no futuro, reduzindo a mortalidade, assim como reduz as doenças cardiovasculares. Mas, ainda por diversas razões, menos de 2% da população que tem a necessidade de fazer a cirurgia, que é uma doença epidêmica, que mesmo com as novas medicações, ela ainda tem a cirurgia ela tem um resultado muito superior quando a gente faz comparativos sérios em relação às medicações. Menos de 2% da população com indicação está sendo tratada adequadamente. Isso termina sobrecarregando os serviços, tanto público como privado, com as doenças associadas a essa doença tão grave. Que é a obesidade. Então, você, nosso telespectador, que já está acima do peso, ou que ainda não fez esse cálculo, não parou, o doutor Rafael disse vários aplicativos, dá um Google aí, já procura,
já faz esse cálculo para saber se você está no peso ideal ou já está aí dentro dessa porcentagem de sobrepeso, para prestar sobretudo atenção por causa do desdobramento que a obesidade pode trazer. 13 tipos de cânceres. Ele falou 13 tipos de cânceres a partir de uma única doença, que é a obesidade. Então, que nós tenhamos mais atenção a esse sobrepeso para que ele não vire, né, não possa vir a ser até uma doença que leve à morte. Não é verdade? Sim. Essa é uma preocupação, né? A gente hoje vive constantemente, assim, quase que mês a mês a gente tem algum tipo de atividade preventiva, né? Nós temos o Outubro Rosa, que versa a respeito do câncer de mama. Nós estamos na época da proteção, da prevenção do câncer coloretal, que vem crescendo muito, que também está associado à obesidade. E aí nós temos dois problemas. Por exemplo, o câncer coloretal, que também é da área do aparelho digestivo, ele tem sua incidência aumentada com a obesidade. E outro problema é que o paciente obeso, a exceção da cirurgia bariátrica em si, as outras modalidades de tratamento cirúrgico, elas são mais difíceis. A gordura visceral, ela confunde estruturas, ela torna a cirurgia mais difícil. Tem um relato que, recentemente, a paciente até ela saiu um pouquinho chateada conosco, porque é uma paciente com IMC alto, com indicação clara de cirurgia bariátrica, com IMC acima de 50, mas ela tem um problema de vesícula que é muito comum na população obesa. E o que a gente sugeriu para ela, para essa paciente em questão, é que para a segurança do paciente, era muito importante uma perda de peso pré-operatória. Nem que ela não vá fazer a cirurgia, mas ela perder uma quantidade significativa de peso é muito importante para que a cirurgia não tenha nenhum tipo de problema. Ou seja, a ideia é proteger o paciente, né? Às vezes as pessoas também não entendendo. A analogia que a gente faz, por exemplo, a população feminina ela se interessa mais por cirurgia plástica. Mas quando ela vai ao consultório do cirurgião, se ela estiver acima do peso, o cirurgião vai fazer, olha, para seu resultado ficar melhor, você vai perder tanto de peso de forma pré-operatória. E isso a gente está falando de uma situação estética. Numa questão funcional, que é o exemplo que a gente está dando, eu estou falando de algo que pode comprometer, inclusive, a saúde da paciente, a depender da dificuldade, do grande tamanho do fígado, da gordura visceral, mesmo no caso de nós termos cirurgiões experientes, com estrutura hospitalar adequada, com macas apropriadas para esses grandes obesos, né? Então, assim, a exceção da cirurgia bariátrica, as outras cirurgias que eventualmente você se depara com a vida, as apendicites agudas, as hérnias de parede abdominal, as colestectomias, cirurgia de vesícula, cirurgias de câncer, câncer de intestino, câncer de estômago, que muitas vezes o melhor tratamento é sim o cirúrgico. Quando a gente se depara com o paciente obeso, a gente vai ter uma cirurgia mais trabalhosa, é natural. Então, além de tudo, nós temos aumenta a incidência e aumenta a dificuldade do próprio tratamento da doença. A gente vai precisar chamar um rápido intervalo. Você continua conectado aqui com a gente, chama quem está em casa, que você já percebeu que este assunto é muito importante, muito relevante para você. E no próximo bloco a gente vai voltar com outras informações que ainda você talvez nunca nem tenha ouvido falar. Então, me espera que eu volto daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. E nós estamos de volta para o Saúde em Evidência. Muito obrigada a você, telespectador, que está nos assistindo pela TV LW, que é afiliada da TV Nova, que vai desde a região metropolitana do Recife até o Alto Sertão e Serra Talhada. Fiquem conosco, sejam muito bem-vindos. E eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, a Faculdade de Medicina do Sertão, ao Memorial Imagem, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Líder Empresarial. Doutor Rafael, nós terminamos o último bloco falando daquele caso da paciente que saiu um tanto chateada do consultório porque ela não entendeu que, na verdade, você e sua equipe estão preocupados em privá-la de algo chamado risco, né? De poupar a vida dela, de preservar a vida dela. É uma prática comum no consultório, pacientes saírem chateados, frustrados, vão com expectativa e você joga uma real e a pessoa sai dali. Não, pelo contrário. Felizmente a gente tem uma relação muito boa com os nossos pacientes. Eu acho que quem faz atividade cirúrgica, qualquer tipo de atividade cirúrgica, ele tem que ser obcecado pelo cuidado, obcecado pelo resultado, obcecado pelo o paciente. Eu sempre digo, ó, meu intuito é que você venha, você volte seguro para casa. Tá? Para que isso aconteça, eu tenho que ter um bom pré-operatório, porque a gente está falando de cirurgia eletiva, cirurgia programada. A gente não está discutindo cirurgias de urgência, onde isso meio que não importa um pré-operatório. Cirurgia de urgência a gente tem que resolver, independente de situação de IMC ou não, porque é uma emergência, ela precisa de um tratamento. Mas as cirurgias eletivas, as cirurgias programadas, nós deveríamos organizar o paciente para que tenhamos as melhores condições, onde, na verdade, o maior benefício de tudo é o próprio paciente. Então, não, pelo contrário, nossa relação é muito boa, porque, assim, nossa dedicação é muito grande, existe um lastro na região, são muitos anos aqui já, nos dedicando, estudando. A gente conta também com uma estrutura hospitalar espetacular. Eu costumo dizer que, quando eu conversei com meus pais, no retorno para cá, a condição que eu fiz foi o seguinte: eu quero ter as mesmas condições que nós temos aqui em Recife, de segurança, de aparelhagem, de material, de UTI, se for necessário, tomografia 24 horas, hemodiálise, para que a gente desenvolva cirurgias de alta complexidade aqui, como vem acontecendo há um tempo, não só na minha especialidade, como outras especialidades, porque o hospital provê essa condição. Então, a gente tem muito orgulho da nossa estrutura e, em algumas situações, nós temos que preparar o paciente para a melhor condição, né? Então, esse foi um caso pontual que a gente está trazendo de ilustração, porque a laparoscopia ela é maravilhosa, mas ela impacta em algumas situações, como é esse caso, que, inclusive, seria muito mais difícil na cirurgia convencional. Tem uma instrumentadora nossa antiga que a gente, desde a época do regional, trabalhou muito tempo lá. Eu disse que não tem saudade não daquelas cirurgias grandes, os pacientes muito grandes, cirurgias abertas, puxar a válvula, um tempão. Ela saiu até com problema de ombro, de tanto que puxou estrutura de válvula, porque a cirurgia aberta termina sendo muito mais difícil, a visualização e tudo. Então, a laparoscopia a gente tem essa vantagem, a gente consegue acessos que a aberta não vê. Mas, ainda assim, existem situações que eu preciso preparar o paciente para que o resultado seja melhor para ele, que é o que importa, né? Eu tenho certeza que você que está aí em casa está curioso, está pensando, como será que é essa cirurgia?
A gente preparou um vídeo, o Dr. Rafael disponibilizou um vídeo que já está nas redes sociais dele, e a gente vai soltar esse vídeo agora, e o Dr. Rafael vai explicar sobre o método, né, sobre essa cirurgia que ele está fazendo no vídeo que vocês vão assistir conosco agora. Bom, essa aí mostra uma das nossas salas, né, de cirurgia. Eu costumo dizer aos estudantes que frequentam, né, da aula na Faculdade de Medicina, que a videocirurgia ela tem um setup, né? Essa cirurgia ela está mostrando essa parte aí, que é uma parte da cirurgia bariátrica, onde nós estamos unindo a pequena bolsa gástrica ao intestino, uma cirurgia de bypass gástrico, e está totalmente em tempo real. Não tem nenhuma edição, não estou acelerando em nada, né? Então a videocirurgia ela necessita de um setup. O setup ele é composto pelo monitor que vocês estão vendo, o que democratiza a cirurgia, né? Tudo que o cirurgião está vendo, todas as pessoas da sala também estão vendo. Então, assim, eu costumo dizer que eu não posso enganar nada de ninguém, porque está todo mundo vendo a mesma coisa. Então, nós temos o paciente está totalmente monitorizado, nossa anestesista muito experiente, a doutora Andréa. Nossa equipe, né? Nós temos um cirurgião que nos ajuda. Sempre, no início foi meu pai, por muito tempo, né? Depois passou vários cirurgiões. Hoje, quem fica com a gente quase que em todas as cirurgias é o Dr. Van Brugge, né? Então, assim, ali a gente também tem pinças de energia, já foi utilizado o grampeador laparoscópico, o fio é um fio específico que ele não retorna depois da passagem do ponto, que garante a segurança por não folgar o fio e não ter nenhum escape de pós-operatório. Então, nós não abrimos mão de tudo que tem de melhor, né? Então, assim, não dá para fazer nenhum tipo de arrumadinho em cirurgia. Se está faltando algum material que não foi liberado, a cirurgia não será feita, tá? Então, a imagem é muito boa, é uma estrutura de Ultra HD, alta definição e ampliada, né? Termina que, se a equipe for treinada, é uma cirurgia de 1 hora e pouquinho, né, com a recuperação super rápida, né? Super interessante aí a imagem que a gente vê, né? A gente consegue se olhar por dentro e ficar aqui. Eu fiquei aqui imaginando como foi a cirurgia que eu fiz, que é a cirurgia bariátrica, né? A gente está falando da mesma Sim. cirurgia, mas o trauma, você falou aí, e com 48 horas a pessoa já está com 24 horas já pode estar em casa, já há a possibilidade de estar em casa. E eu me lembro que eu passei mais de 4 dias hospitalizada. É uma mudança de paradigma total, né? Você falou bem, a cirurgia ela é a mesma. O que a cirurgia laparoscópica desenvolveu foi repetir os passos das cirurgias consagradas, das técnicas cirúrgicas consagradas, de maneira minimamente invasiva, né? Com pequenas pinças que ocupam espaço de 0,5 milímetro, outras de 10 milímetros. Mas é exatamente isso, é repetir o que foi feito de forma aberta, de grandes traumas, e repetir com incisões pequenas. A técnica é a mesma. Inclusive, doutor Rafael, no meu caso, eu tive os pontos eles ficaram abrindo. Tive muito problema de idas e vindas ao hospital porque o ponto abria por ser vertical. E claro, um paciente obeso, esse ponto abria, o que já não é mais realidade, né? Isso, veja, o obeso ele tem uma coisa chamada de aumento da pressão abdominal. Por isso é muito comum o obeso ter refluxo, porque a pressão abdominal está aumentada, né? E ela empurra o conteúdo para a região de maior fragilidade. Por isso que os pacientes operados de grandes laparotomias terminam tendo mais hérnias, ou seja, durante o processo de cicatrização, do fechamento da parede abdominal, você tem aquela pressão aumentada empurrando, e aí não dá tempo de cicatrizar as estruturas, termina que tem algumas aberturas. E a outra coisa é isso que você falou, são os problemas referentes às grandes incisões, né, que são os acúmulos de líquido, que a gente chama seroma, infecção de sítio cirúrgico, abertura de ponto, dificuldade de cicatrização. Então, essa é mais uma grande vantagem que a gente vê na laparoscopia, a diminuição das hérnias, a diminuição dos problemas da ferida operatória, que é muito comum no paciente obeso. Então, com um caso recente de um paciente que foi operado de uma hérnia, paciente conhecido aqui, amigo nosso, uma grande hérnia encarcerada, uma cirurgia de urgência, que não tinha como, que já havia necrose intestinal, não tinha como fazer por videolaparoscopia, esse caso em questão. Uma grande incisão no paciente obeso,
ele está super bem, mas está tendo essa situação de cuidado da ferida, porque está saindo secreção, fazendo curativo. E esse é uma problemática muito comum nas cirurgias de laparotomias, né? Aí, vamos lá para a minha época agora. O uso das meias de pressão, de compressão, com esse tipo de cirurgia, ainda eu preciso passar eu acho que eu passei bem um mês com aquelas meias. Sim, sim. Continua, esse cuidado. Cuidado, sim, esse que você falou é muito importante, né? A gente tem que estar atento ao minimizar os problemas cirúrgicos e minimizar os problemas clínicos. Um problema clínico que a gente se preocupa, que a gente minimiza com essas estruturas, é o de reduzir o risco de trombose nas pernas. Dessa maneira, graças a Deus, nós temos quase 500 casos operados, nunca tivemos nenhum tipo de problema relacionado ao tromboembolismo pulmonar, que é algo extremamente grave. Mas por quê? É aquela questão da obsessão do cuidado, né? As meias elásticas de média compressão que você está falando, até o joelho, elas permanecem por 30 dias. Eu libero aos pacientes na terceira semana que eles vão para a academia. Então, indo para a academia, tira a meia, volta em casa, bota a meia. Além disso, quais são as outras medidas que nós fazemos rotineiramente? 2 horas após a cirurgia, levanta e vai caminhar. Começa a caminhar pelo corredor. Nós usamos uma medicação, a enoxaparina, para ela, de uma maneira mais coloquial, ela afina o sangue, né? Evitando a adesão plaquetária, diminuindo o risco de tromboembolismo também. Então, a deambulação precoce, o caminhar precoce, mobilização, as meias. E outro dado importante que nós temos no serviço já há muito tempo é o uso das botas pneumáticas. Nós temos o Memorial tem, Arco Verde, não só para cirurgias bariátricas, mas para qualquer paciente obeso que estará sendo operado. Nós acoplamos umas bolsas pneumáticas que ela tem um motor e fica a cirurgia toda comprimindo a panturrilha do paciente, aumentando o retorno venoso e diminuindo a estase, que é justamente o que aumenta o risco da trombose. Então, quando a gente junta as botas pneumáticas, que fica a sua cirurgia inteira, acordou 2 horas, vai caminhar, as meias elásticas já estão postas, a medicação que nós utilizamos 2 dias internado, mais 10 dias em casa, a medicação para casa, tudo isso minimiza e muito o risco do tromboembolismo, que é algo muito importante que você tocou aqui. Vamos para um breve intervalo, continue conosco, que no próximo bloco mais informações e eu conto com a sua presença. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot.
Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta com o Saúde em Evidência e que bom que você continuou bem aí no sofá prestando atenção em mim. Eu sei lá se você está fazendo feijão, se preparando para o almoço, mas bem atento aqui no Saúde em Evidência, que tem trazido a cada sábado um profissional super competente no seu fazer, no seu estar, no seu dia a dia, para levar a melhor informação em todas as áreas de saúde. E hoje eu quero agradecer primeiro aos nossos apoiadores, a Faculdade de Medicina do Sertão, ao Memorial Imagem, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Líder Empresarial. O assunto hoje aqui é muito bom, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de vida, a gente está falando de cuidado com o paciente, cuidados pré e pós-operatórios, cuidados durante as cirurgias, e eu quero saber, doutor Rafael, para além da gastroplastia, que outros procedimentos mais comuns são feitos a partir da mesma técnica que os nossos telespectadores visualizaram junto comigo? Nós temos inúmeros, né? Muito comuns as hérnias inguinais, né? A gente consegue resolver com pequenos 3 furinhos, muitas vezes não dá nem para ver que o paciente foi operado. Então é um volume grande, né? As hérnias inguinais. As vesículas, né, as colestectomias, que é a principal cirurgia realizada no mundo, do aparelho digestivo. Mas também tem as cirurgias pélvicas, tá, que a gente termina por fazer. Cistos de ovário, os cistos grandes de ovário a gente resolve por laparoscopia. Laqueaduras tubárias também. Às vezes eu fico triste, às vezes, de ver uma paciente fazer uma incisão grande, uma incisão de cesariana para fazer uma laqueadura. A laqueadura é pelo umbigo? O umbigo a gente coloca a ótica, a câmera, e dois furinhos de meio centímetro laterais são os braços do cirurgião, que é por onde a gente realiza o procedimento da laqueadura, né, na retirada das trompas. Perguntei porque eu sei que tem muita mulher assistindo, o público da gente é bem fiel, doutor Rafael, de Saúde em Evidência. E eu sei que tem muitas mulheres nos assistindo e sei também que nós mulheres temos uma tendência maior a nos preocupar com a questão estética, né? Como vai ficar? Por isso que eu perguntei logo, é pelo umbigo? É muito bom. Quando você faz o comparativo da laqueadura convencional, né? Que é uma grande incisão de cesárea, né? E para a laqueadura laparoscópica, não tem como comparar. Na laparoscópica, a incisão entra por dentro do umbigo, depois a gente fixa o umbigo, e 2 incisões de meio centímetro, que não dá nem para ver, né? E com a nova lei, que garante à mulher um melhor controle do seu corpo, das suas decisões, que saiu, acho que se não me engano foi ano passado, 2023, 2022, e aí, então, essa decisão ela não precisa mais da participação do cônjuge, desde que o paciente já tenha a prole definida, já tenha acima de 25 anos. Ou não queira filho. Ou não queira filhos, muito bem, não queira filhos, uma decisão dela com relação ao seu corpo. A lei ela foi facilitada para o benefício da paciente. E aí a laqueadura laparoscópica ela entra como uma opção muito importante, onde você evita um grande trauma, uma violação da parede abdominal, né? As apendicites agudas, por exemplo, às vezes a gente pega tanto as apendicites iniciais, quanto as complicadas com grande derramamento de pus, onde é muito mais fácil de fazer uma limpeza adequada na videocirurgia do que na cirurgia aberta. Quando você tem uma apendicite complicada, a gente termina vendo eventualmente, e você não tem acesso à videocirurgia, o profissional vai fazer uma incisão, mas ele, muitas vezes ele não consegue acessar recessos que estão longe da incisão. Então, às vezes o paciente tem complicações pós-operatórias porque ficou conteúdo infectado dentro do abdômen. Na laparoscopia, a nossa pinça que entra, ela faz um movimento 360 graus. Então, eu acesso a pelve,
depois eu viro o monitor, a câmera, acesso a região do diafragma, perto do fígado, acesso a região próxima ao baço, a região entre as alças, a gente lava bem a cavidade, limpa, e assim, a recuperação é muito mais rápida, né? Então, as cirurgias anti-refluxo, a gente tem feito uma certa frequência. Refluxo hoje na atualidade, né? Refluxo ele é um problema clínico bem amplo, né? Muitas pessoas reclamam de refluxo. Isso, 12 a 15% da população vai ter o que a gente chama de refluxo patológico, né? Refluxo doença. Nós temos a questão das eructações, dos arrotos, né? Que é fisiológico, temos um refluxo fisiológico, mas existe um refluxo patológico, que promove inflamação esofágica, às vezes ele inflama tanto que transforma o tecido do esôfago em outro tecido, que pode ser inclusive pré-cancerígeno, a depender do grau de inflamação. A gente vê muitas hérnias de esôfago que favorecem o refluxo. É claro que a maioria dos pacientes que têm refluxo, o tratamento não é cirúrgico, é clínico. Eu sou cirurgião, mas eu gosto de ter a indicação absolutamente precisa. E a cirurgia é isso. A cirurgia ela surgiu para quando os tratamentos clínicos não conseguem resolver, você fazer um reparo anatômico e aí você faz um tratamento cirúrgico daquela situação. Na doença do refluxo, que a gente vê muito, como o volume é muito grande, você vai ter uma parcela ali de 8 a 10% dos pacientes com grandes hérnias, dando defeitos anatômicos, que ou ele faz um tratamento cirúrgico de reparo da hérnia e correção através de uma nova válvula, também feito de minimamente invasiva por via de cirurgia, ou aquele paciente, ele vai muitas vezes precisar o remédio o resto da vida. E aí a gente está falando de pacientes, muitas vezes jovens, que um remédio feito, os derivados do omeprazol, pantoprazol, que usados por anos e anos, nós já conhecemos alguns efeitos colaterais. Existem outros questionamentos a respeito da segurança disso ao longo do tempo. Então, não é salutar você fazer com que o estômago deixe de produzir ácido por uma vida inteira. Então, o paciente que a gente seleciona, estuda o esôfago dele, estuda a anatomia e chega à conclusão de realmente o seu caso ele necessita de um reparo cirúrgico para evitar toda essa problemática de refluxo. Tem pacientes que têm tosse crônica, fica tossindo direto, o alimento volta, risco de aspirar para o pulmão. Então, também é passível do tratamento minimamente invasivo. Então, hoje, a exceção, na verdade, a exceção de grandes neoplasias, ou seja, grandes tumores abdominais, grandes massas abdominais, a exceção de situações de traumas abdominais, como acidentes, agressões por arma de fogo, com grande energia, grande destruição de estruturas, que requerem obstruções intestinais, onde não tem espaço para colocar as pinças, porque as alças estão muito distendidas, você não consegue. Então, a exceção dessas condições, que merecem um tratamento laparotômico, que no final das contas é o seguinte, isso eu costumo dizer aos pacientes. O paciente pergunta, existe a possibilidade, às vezes uma cirurgia mais complexa, uma coisa assim, existe a possibilidade de transformar essa cirurgia que inicia por vídeo numa cirurgia aberta? Sim, existe, porque o compromisso ele tem que ser com a segurança do paciente e não com o método que está sendo realizado. Sim. Então, se chegar a algum momento da cirurgia, uma determinada cirurgia em questão, onde o entendimento do cirurgião seja que é mais seguro para aquele paciente abrir o abdômen, será feito, porque o que importa é a segurança do paciente e não o método. Mas como o avanço das tecnologias de segurança no tratamento minimamente invasivo, treinamento do cirurgião, expertise, estrutura hospitalar melhorou muito, essa chance é cada vez menor, né? Então, assim, mas a gente tem a doença de Chagas, que causa uma dilatação esofágica, com a dificuldade de esvaziar o esôfago, pode ser resolvida por videolaparoscopia. E alguns cânceres do aparelho digestivo, como o câncer coloretal, nós estamos em março, né? Passando por março. Então, o câncer coloretal ele também, muitas vezes, ele pode ser resolvido pela laparoscopia. É claro que o câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de fígado, todos os cânceres necessitam ser estudados. E o estudo do câncer, a gente fala em estadiamento, é um termo técnico,
que na medicina a gente fala que é o estudo apropriado de onde o câncer já se estendeu, quantos nódulos já estão acometidos, tem doença fora, não tem doença fora, esse paciente precisa fazer uma quimioterapia antes ou não. Então, a doença oncológica ela é mais capciosa nesse sentido do estudo completo. Mas quando a gente pega especialmente daí a importância das medidas de prevenção, porque o que a gente quer é pegar a doença precoce. As doenças precoces, elas têm uma altíssima possibilidade do tratamento laparoscópico seja efetuado tendo o mesmo resultado, tirando a mesma quantidade de linfonodos e nódulos, tirando a doença com margens livres do que a cirurgia aberta, né? Então, hoje o que a laparoscopia ela tem avançado cada vez mais, que é uma nova mudança de paradigma, né? Porque os cânceres, especialmente o câncer gástrico, é muito comum aqui na nossa região, muito comum. Então, a cirurgia do câncer gástrico, ela desenvolveu muito na cirurgia aberta, diversas técnicas, diversas cirurgiões, e aí ela entrou na parte minimamente invasiva, especialmente pela questão do Japão. O Japão ele tem alta incidência de câncer gástrico e os japoneses eles desenvolveram tanto uma atividade de diagnóstico precoce, como endoscopia precoce na população, de rastreio, como também a técnica minimamente invasiva, pegando as doenças precoces, e nos ensinaram aos ocidentais que vão capilarizando para os cirurgiões, né? Então, hoje o que a cirurgia minimamente invasiva, ela está avançando cada vez mais e rompendo barreiras que existiam, porque o que é que se faz? É seguro, o paciente vai para casa bem. Mas oncologicamente a cirurgia foi adequada? Essa é a grande interrogação que está sendo respondida. Então, cada vez mais estudos acontecem comparando uma grande cirurgia que foi feita aberta, dissecando estruturas vasculares, vasos importantes, com a cirurgia que foi feita minimamente invasiva, que você passa próximo de vasos importantes também. Então, todo esse questionamento ele está em vigor. Existem algumas doenças neoplásicas já que, a depender do estadiamento, do estudo do tumor, do que ele avançou ou não, ele já diz, ó, esse é um caso que a laparoscopia vai dar muito bem, vai ter o mesmo resultado que a cirurgia aberta. Por outro lado, grandes massas de câncer gástrico, onde a gente não consegue aprisionar direito as estruturas, onde os vasos estão acometidos, precisa de utilizar da própria mão como proteção, ao invés de estruturas finas como as pinças laparoscópicas, aí vem a questão que nós comentamos. A cirurgia a segurança do paciente, ela se coloca na frente. Aí a gente estuda e diz, ó, o seu caso não dá para minimamente invasiva. É uma doença que a gente tem que tratar do ponto de vista não só de você ir para casa, mas como resultado oncológico, que é o que vai melhorar a sobrevida do paciente. E aí a gente tem a definição e escolhe pelo método que seja mais adequado. A segurança do paciente sempre em primeiro lugar. É sobre isso que nós estamos falando. A gente vai mais uma vez para o último intervalo. Chegamos daqui a pouco no último bloco e eu quero que você esteja e continue aqui comigo, porque eu não sei você, mas eu fico muito animada quando o sábado chega, porque vou encontrar com você, vou estar dentro da sua casa, porque sei que tudo que a gente leva aqui através do programa Saúde em Evidência faz a diferença na vida de alguém. Então me espera, porque eu volto daqui a pouquinho. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. E continuando o Saúde em Evidência deste sábado, eu quero agradecer a você que ficou conosco durante todo o programa e continua sentadinho aí, continua nos ouvindo, nos vendo, porque o último bloco tem muita novidade para você também. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Lojas LW, Clínica Santa Margot e Líder Empresarial. Doutor Rafael, a gente falou muito, sua temática, todas as suas abordagens puxou para um eixo chamado segurança do paciente. Primando e prezando pela segurança do paciente, o que hoje na estrutura hospitalar vocês têm para oferecer? O que é que vem de novidade que a gente já possa antecipar para o nosso telespectador que está em casa, tanto em nível de estrutura quanto em nível de pessoas, né, de médicos, de cirurgiões, de equipe, de corpo técnico, de maquinário, de instrumentos? O que é que a gente pode, sem estar lá, mas estando aqui com você e o nosso telespectador que está no entorno de Arco Verde, está no entorno aí do Grande Recife, que pode vir para Arco Verde, se sentiu seguro com o Dr. Rafael, já vai, daqui a pouquinho ele vai deixar aqui as redes sociais dele, o como você encontrá-lo e como você marcar sua consulta com ele. Fala um pouco dessa segurança estrutural de corpo técnico, de maquinário, de tudo do hospital. Isso aí faz absolutamente toda a diferença, né? Você tem um ambiente onde você tem uma equipe treinada, a gente tem um orgulho muito grande por nossa equipe como um todo, né? Que vai desde da recepção, da portaria. Nossos colaboradores da portaria ajudam muito, a questão da maca, a sensibilidade com a chegada dos pacientes. É claro que, eventualmente, como a gente tem 2 recepções, que é uma questão que eu vou até trazer agora em primeira mão, e a gente está já com um projeto pronto de ampliação e melhora do espaço físico da recepção, aumento da quantidade de consultórios, aumento da rede de hotelaria. Então a gente está com esse projeto prontinho para iniciar, até uma primeira mão isso, realmente. Que coisa boa, tá vendo? Por isso que você fica comigo aqui todo sábado, porque você sabe que a gente traz novidade. Então, o Dr. Rafael está trazendo em primeira mão uma grande reforma na parte estrutural do Hospital Memorial de Arco Verde, que daqui a pouquinho está chegando aí para a gente. Isso, porque felizmente a cidade ela tem crescido, e especialmente no que diz respeito à atividade de saúde, né? A Faculdade de Medicina é um grande marco, né? Existe, inclusive, uma possibilidade de ter uma outra Faculdade de Medicina, né? E aqui em Arco Verde. Então, assim, isso atrai
e faz com que, de acordo com o Censo de Demografia Médica, quase que 40 a 45% desses profissionais formados, eles ficam na cidade ou na região. E eles têm que ter algum espaço para trabalhar, né? Então, daí a necessidade de aumentar consultórios. Hoje a recepção, pelo volume que nós temos de atendimento, muitas vezes ela tem um espaço físico reduzido, que a gente sabe, né? Tem a limitação da estrutura física, porque estamos completando 28 anos, né, de história, né? De história, assim, de muito trabalho, né? E às vezes a gente fica incomodado, que a gente quer ofertar um serviço melhor, ou seja, o que é um serviço melhor? O paciente chegar, ser atendido prontamente, ser atendido rápido, sair satisfeito com o atendimento. Se precisa fazer um exame de laboratório, faz. Precisa fazer um exame de imagem, faz. Tem um retorno, tem um feedback do médico, tem uma necessidade de fazer um parecer de um outro profissional e a gente direciona. Então, às vezes não é como a gente gostaria que tivesse, porque ficou pequeno para a população, para as necessidades, especialmente no que a gente está falando da recepção da emergência, né? A gente está passando por um momento de virose, então a recepção ela enche. Às vezes não é nem culpa nossa, às vezes é a demora do convênio de fazer algum tipo de autorizações. Mas a gente reconhece que precisa fazer um aumento da estrutura física, dar mais conforto à nossa população. Mas o enfoque em se tratando de procedimentos cirúrgicos, né, que a gente tem diversas especialidades, então a segurança é algo fundamental, porque às vezes acontecem coisas que não tem como prever. Uma reação anafilática, uma reação à medicação. Então, assim, situações que o paciente não conhecia e ele precisa de algo que dê segurança ao bem-estar dele. E aí nós temos uma UTI extremamente preparada, que vai estar ali exatamente ao lado do bloco cirúrgico. Então, assim, nós temos uma tomografia 24 horas, um tomógrafo de 32 canais de altíssima resolução, onde nós temos, inclusive, o contato com os radiologistas que fazem o laudo, acesso para a gente conversar, tirar dúvidas, pedir para revisão de laudo, né? A humanização, né? O cuidado. Recentemente eu operei um paciente muito querido, ele era até mais alto que eu, inclusive. Ele vai saber que eu estou falando dele. A gente fez uma amizade boa e é engraçado que ele falou: eu não quero ir embora não, eu gostei tanto aqui dos funcionários, me trataram tão bem, eu quero ficar aqui sempre. Eu disse: só pagar o IPTU que você fica. Sim, só pagar o IPTU. Mas a gente brinca assim, mas é uma oportunidade que a gente tem sempre de valorizar, né, a equipe de enfermagem, a equipe da higienização. Quem conhece o hospital vê sempre lá o piso brilhando, tudo. Então, assim, apesar, eu sempre disse, aí depois a gente vai para média e alta complexidade, e todo o aparelhamento que a gente tem da estrutura do bloco cirúrgico, dos materiais, dos fios, das tesouras, dos grampeadores, dos monitores, de tudo que a gente avançou. Porque eu nunca aceitei, assim como meu pai e minha mãe, que são os grandes responsáveis por prover essa estrutura, né, doutor Luciano e doutora Cátia, nunca aceitou essa história de o fato de a gente ter a localização no interior, o hospital tem um comportamento inferior a um hospital da grande cidade. Ele provavelmente não, ele vai ter uma estrutura física menor, porque isso diz respeito ao tamanho da nossa população. Mas a parte técnica, a parte de tecnologia, a parte de aparelho, hoje é exatamente igual para as especialidades que nós atendemos. Novas especialidades estão chegando, e elas estão chegando porque elas acreditam que aqui é seguro. Então, temos cirurgião torácico agora atendendo aqui. Você que está em casa, preste atenção. Quando eu digo e reforço mais uma vez que o Programa Saúde em Evidência é o seu lugar, é o seu momento de ficar atento a tudo que está chegando de novidade na nossa região. Continue, doutor Rafael. Conte aí em primeira mão. Então, temos cirurgião torácico, já realizou a primeira cirurgia de ressecção de tumor de pulmão de forma minimamente invasiva também, que a gente chama de videotoracoscopia, um cirurgião de nome nacional, muito amigo nosso, que por que veio para cá, veio de Recife para cá, está atendendo e realizando os procedimentos?
porque o hospital dá a estrutura dessa resolução, os pacientes são bem cuidados, o pós-operatório tem tudo que é necessário e ele desenvolve a técnica que ele faz onde ele trabalha em Recife, por exemplo. Temos também, já iniciamos as primeiras cirurgias de coluna, tá? Outro avanço, por quê? Porque tem a segurança, tem a estrutura, já começamos a realizar as cirurgias de coluna, dentre todas as outras especialidades, né? E o próximo passo, nós já estamos conversando para amadurecer a ideia de cirurgia cardíaca aqui, que são coisas separadas, né? A cirurgia torácica, ela envolve as doenças pulmonares, as doenças de brônquio, as deformidades de caixa torácica, a doença, o paciente tem muito suor, pode fazer uma cirurgia de tirar um nervinho e faz com que o paciente tenha menos sudorese. Cirurgia torácica já está fazendo isso aqui. Mas a gente ainda está em conversa para a cirurgia cardíaca, especialmente, né, que requer uma estrutura que a gente vai prover, se for o caso. Então, mas por que isso está acontecendo? Por que as novas especialidades estão chegando? Por que aumenta o volume? Porque os profissionais eles não vão ser levianos de ir para uma cidade e fazer um procedimento se ele não souber que o resultado e a segurança do paciente está em discussão de forma muito ampla. Eu não vou citar o nome da cidade, mas eu fiz a primeira cirurgia bariátrica em uma cidade importante aqui, em Pernambuco, fora daqui de Arco Verde. E assim, foi só a primeira, porque nós sentimos um pouco de diferença em relação à questão hospitalar, a questão da estrutura e tudo. Fui muito bem recebido, mas naquela época a estrutura não era exatamente como a gente tem hoje no Hospital Memorial Arco Verde, onde é extremamente seguro, as cirurgias a gente faz, fica de certa forma sossegado no que diz respeito que foi feito tudo, está sendo tudo bem feito, vamos fazer um bom pós-operatório e os resultados eles aparecem, né? As pessoas voltam para sua casa, voltam sem ter problemas. É claro que qualquer cirurgia, né, aparelho digestivo, ortopedia, vascular, urologia, ela vai ter casos que requerem um novo reparo, né, que são as reoperações. Mas não por falta de estrutura, não por falta de segurança, mas por condições muitas vezes inerentes à própria doença e ao próprio paciente, né? Então, essa novidade que a gente traz da ampliação da estrutura física, né? E já o projeto está muito bonito, certo? Assim que começar, a gente vai até fazer uma divulgação para ter uma ideia de como vai ficar ao final. E a gente já fica aqui criando essa expectativa do novo, né, dessas novidades que o doutor Rafael falou. E como cidadã da região, da cidade, né, aqui, moradora de Arco Verde, mas falando agora de todo o entorno, porque, como bem o doutor Rafael frisou, Arco Verde é um local, uma cidade de referência quando se fala em medicina. Então, você que está aí em Garanhuns, em Caruaru, em Serra Talhada, Custódia, Pesqueira, nesse entorno, Arco Verde sempre foi, há muitos anos, Arco Verde e o Memorial Arco Verde sempre foram referência de segurança em saúde. Então, o meu muito obrigada a você que esteve conosco neste sábado. Doutor Rafael, mais uma vez, reforço em nome de toda a equipe, muito obrigada pela disponibilidade de vir trazer tantas novidades para os nossos telespectadores da TV Nova, da TV LW também, e fica aberto agora esse espaço para que o senhor divulgue as suas mídias sociais, como as pessoas lhe encontram, as redes sociais do hospital também, para que não se perca, porque eu tenho certeza que muita gente aí que está do outro lado da telinha está nessa expectativa. Catarina, cadê? Como é que eu encontro o doutor Rafael? Doutor Rafael, esse é o seu espaço. Catarina, queria agradecer, foi muito boa a conversa, né? Até a gente falou aqui em off que você não está nem lendo nada, impressionante a desenvoltura, meus parabéns. Obrigada. Em relação a redes sociais, um tema muito importante que você tocou, né? Porque hoje a interação da rede social ela facilita muita coisa, então a gente consegue, e eu tenho nesses últimos meses me tornado mais ativo na rede social, mas com o cuidado de respeitar a minha especialidade, né? Minha especialidade ela envolve cirurgias complexas,
casos graves. Então a gente procura fazer na rede social, que é o DR Rafael Lucena. DR Rafael Lucena é fácil de ver. E a do Memorial Arco Verde é HM Arco Verde. Mas a gente tem como objetivo o trabalho na rede social, trazer informações verdadeiras e facilitar alguns tipos de dúvida que a população queira tirar. Eventualmente a gente coloca alguns vídeos ilustrativos, porque é permitido, é claro, sem expor nenhum paciente, mas a gente tem desenvolvido essa atividade de nos tornar mais próximo da população, né? Facilitando e disseminando esse conhecimento adequado, porque a rede social ela tem o bom e tem o ruim. Então tem todo tipo de informação. Verdade. Então hoje é um mercado o tempo inteiro, é muita informação que as pessoas são jogadas. Então a gente busca ali, sempre busca não, a gente tem o intuito de falar o que é verdade do ponto de vista científico e nos aproximando mais das pessoas. Então a gente consegue realmente já tratar pacientes que fazem o êxodo inverso, né? De Recife para cá, de Petrolina para cá, e abrangendo, eu tenho até um mapa, quem vai lá no consultório, que tem um mapa dos pacientes que a gente já tratou em Pernambuco, de diversos tipos de cirurgia. Então tem um mapa que eu boto uma bolinha nas cidades que a gente já atendeu algum paciente, né? Então isso hoje é uma coisa importante, desde que seja sério, tá? E que a gente não desvirtue o nosso trabalho, que é focar na cirurgia do aparelho digestivo, na segurança, na informação precisa, para fazer com que a população tire dúvida e dissemine para aquele paciente, aquele parente, aquele familiar que tem uma doença que necessite desse cuidado, tá? Então, eu queria agradecer demais, me colocar à disposição para perguntas e espero voltar por aqui. Vai voltar sempre, já está em casa, o doutor Rafael já é de casa, está bem confortável aqui na TVLW, bem confortável agora também na nova casa da TVLW, que é afiliada da TV Nova. Então eu espero que você tenha tido um entendimento sobre essas tecnologias, um entendimento maior sobre os benefícios de tudo que a gente falou, e como o doutor Rafael se colocou à disposição, ele e a equipe dele trabalham de forma muito correta e muito séria nas redes sociais. Ele já deixou aí o IG, tanto dele, DR Rafael Lucena, quanto do Hospital Memorial Arco Verde, que é HM Arco Verde. HM Arco Verde. Fácil de achar, então você agora já vai lá e segue. E no próximo sábado você esteja aqui comigo às 10 horas pontualmente.